O apóstolo João é lançado no caldeirão de óleo fervente. Uma cena inesquecível. Em uma era de desafios inimagináveis e provas ardentes, emerge a história inspiradora de um homem cuja fé transcendeu os limites do possível. Imagine ser testemunha de milagres divinos, caminhar lado a lado com o próprio Cristo e, diante do perigo mortal, encontrar-se cercado por uma força inexplicável que desafia a própria morte. Esta não é apenas uma narrativa de fé antiga. É um convite para mergulhar nas profundezas do poder inabalável da crença e da perseverança que define o legado do apóstolo João. Desde os primeiros momentos deste relato, você será transportado para um tempo onde a verdade e a fé eram postas à prova a cada passo. Ao explorarmos juntos a vida extraordinária de João, descobriremos não apenas a essência de sua incrível sobrevivência, mas também a luz que ele emana até hoje, guiando-nos através da escuridão da dúvida e do medo. Nesta jornada através do tempo, onde milagres não são apenas possíveis, mas vividamente presentes na vida daqueles que ousam acreditar, a história do apóstolo João não é apenas um testemunho de fé. É uma prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há uma força maior que nos chama a confiar, a esperar e a superar. Descubra hoje a força que reside na fé verdadeira e como, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que nunca se apaga. Sabendo que o Senhor Jesus realizou muitos milagres e que, segundo a Bíblia, nem em todo o mundo haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos sobre estes feitos, podemos refletir sobre a incrível proteção de João. Ele foi um dos 12 apóstolos chamados por Jesus, e dos 12, 10 morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou sua própria vida, Mateus 27:5. No entanto, o último apóstolo a morrer teve um destino muito diferente. Conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado, João 19:26, era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Seu irmão Tiago também pertencia ao grupo dos 12 discípulos de Jesus, Mateus 4:21. Possivelmente, Tiago era mais velho que João, pois sempre é mencionado primeiro nos evangelhos. O apóstolo João, um pescador de profissão, tinha um pai próspero no negócio da pesca, possuindo alguns empregados. Marcos 1:20. É provável que João fosse o mais jovem dos apóstolos, tendo cerca de 24 anos na época do chamado de Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, João era um seguidor de João Batista, João 1:35-37. No seu primeiro encontro com Jesus, tornou-se um de seus discípulos regulares. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre a personalidade, caráter e aparência de João. Em uma ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, Marcos 3:17, o que provavelmente indicava a natureza explosiva daqueles irmãos. Isso sugere que eram homens com emoções controladas, mas que podiam se irritar em certas situações. Um exemplo disso ocorreu quando os habitantes de uma aldeia samaritana recusaram hospedar Jesus. Nesse momento, os 2 irmãos sugeriram: Senhor, queres que mandemos fogo descer do céu para consumi-los? Lucas 9:54. Na mesma linha, João se mostrou protetor em outra situação ao ver alguém expulsando demônios em nome de Jesus, reclamando ao mestre: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e nós lhe proibimos porque ele não nos segue. Marcos 9:38. Embora essa afirmação revele um temperamento forte, também indica o amor profundo e a lealdade que João e seu irmão tinham pelo Senhor Jesus. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele andava com Jesus diariamente e na noite da ceia do Senhor, reclinou-se no peito de Jesus. João 13:25. Ele foi confiado por Jesus com grandes responsabilidades,
e estava presente em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. 3 ocasiões importantes do ministério de Jesus, nas quais João esteve presente, incluem: primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5:37. Segundo, no momento da transfiguração, Mateus 17:1. E terceiro, durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani, Mateus 26:37. Além disso, o evangelista Lucas informa que João e Pedro foram encarregados por Jesus de cuidar da preparação para a última ceia. Lucas 22:8. No momento da crucificação, o apóstolo João foi o discípulo que esteve mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a tarefa de cuidar de Maria, sua mãe, João 19:26-27. Após a ascensão de Jesus, João estava em Jerusalém na assembleia de cerca de 120 discípulos, quando Matias foi escolhido por sorteio, sendo numerado com os outros 11 apóstolos, Atos 1:26. João esteve presente no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que resultou em 3.000 pessoas sendo adicionadas à congregação, Atos 2:41. Após a morte de Estevão, surgiu uma grande perseguição contra a congregação em Jerusalém e os discípulos foram dispersos. No entanto, João, juntamente com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém. Atos 8:1. Com o passar dos anos, João testemunhou a crucificação, a ruína do majestoso templo e foi preso várias vezes à medida que sua pregação convertia dezenas de pessoas ao cristianismo. No entanto, os doutores da lei, cheios de ódio pela fidelidade de João à causa de Cristo, queriam silenciá-lo. Em torno do ano 81 d.C., o imperador romano Domiciano começou a exigir adoração a si mesmo como um deus, sendo este o primeiro imperador a perseguir cristãos abertamente. Aqueles que se recusavam a adorá-lo eram açoitados, presos ou mortos. Domiciano convocou João a Roma para ser julgado por sua fé. Acusações de falsos testemunhos foram lançadas contra João, afirmando que ele ensinava heresias e alegando que era um deus. Por essas acusações, João foi preso e condenado à morte. Ele foi levado ao centro do Coliseu, onde centenas de pessoas aguardavam sua execução. Lançado em um caldeirão de óleo fervente, o Senhor preservou a vida de seu servo fiel e nenhum cabelo de sua cabeça foi queimado. Assim como preservou a vida dos 3 hebreus na fornalha ardente, Daniel 3:27, neste momento a multidão se ajoelhou e deu glória a Deus. O imperador, assombrado pelo grande milagre, não teve coragem de tentar novamente contra a vida de João. Após a tentativa de execução, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Alguns historiadores afirmam que Patmos era uma ilha-prisão sob domínio do Império Romano, onde apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados, servindo como uma espécie de prisão de segurança máxima. Na época, os prisioneiros na ilha eram forçados a trabalhar exaustivamente até morrer. Os inimigos de João pensavam que sua influência não seria mais significativa e que ele morreria de privação, trabalho forçado e sofrimento. No entanto, para o servo de Deus, sua morada solitária tornou-se um portão para o céu. João teve a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Foi nessa solidão que ele recebeu instruções para transmitir às igrejas através dos tempos. Após a morte do imperador Domiciano, João conseguiu deixar a ilha de Patmos e voltou para Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que ele morreu em uma idade tão avançada que em seus últimos dias precisava ser carregado para as reuniões cristãs. Muitos pastores pregam sobre o milagre no caldeirão de óleo fervente, mas segundo a Bíblia, não há um versículo que prove que João foi lançado no caldeirão antes de ser levado à ilha de Patmos.
O que temos é apenas a tradição dos chamados pais da igreja da época. A história de João nos oferece uma ilustração de como Deus pode usar trabalhadores idosos. João foi exilado quando muitos o consideravam um velho sem valor. Apesar de banido, ele não deixou de dar testemunho da verdade. Mesmo em Patmos, fez amigos e, acima de tudo, ganhou almas para o reino de Deus. A sobrevivência milagrosa do apóstolo João explora a notável intervenção de Deus em favor de seus escolhidos. Ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas emergiu ileso por intervenção divina. A narrativa se desenrola no contexto da história bíblica, lançando luz sobre o papel significativo de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus e seu compromisso duradouro com a fé cristã. Conhecido como o discípulo amado, foi um dos companheiros mais próximos de Jesus e autor de vários livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Sua devoção inabalável a Cristo e seu profundo entendimento dos ensinamentos de Jesus moldaram sua identidade como uma figura proeminente na comunidade cristã primitiva. A tradição sustenta que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi condenado à morte por ter sido lançado em óleo fervente. No entanto, milagrosamente, ele emergiu ileso, demonstrando a proteção divina concedida a ele, paralelo à proteção de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Daniel 3:16, 28. A narrativa sublinha a crença na intervenção divina, já que a sobrevivência de João é atribuída à intervenção milagrosa de Deus, evidenciando o tema bíblico de livramentos miraculosos. Após sua sobrevivência, João foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações divinas e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte. Apocalipse 9:11. O tema da sobrevivência milagrosa do apóstolo João encapsula a fé duradoura e a proteção divina que caracterizaram os primeiros mártires cristãos. Sua história serve como um testemunho do poder da crença e do compromisso inabalável de indivíduos com sua fé, mesmo diante da perseguição e adversidade. Por meio de sua jornada notável, João inspira os crentes a confiar na providência de Deus e a permanecer firmes em sua devoção à fé cristã. Ao concluirmos nossa exploração da vivência milagrosa de João, somos lembrados do poder duradouro da fé e da providência de Deus diante da adversidade. Sua história serve como um farol de esperança, inspirando-nos a confiar na proteção infalível e na orientação do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Que seu exemplo nos encoraje a caminhar na fé, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. À medida que refletimos sobre a vida e a sobrevivência milagrosa do apóstolo João, somos profundamente movidos pela manifestação da graça e do poder de Deus na vida daqueles que o seguem fielmente. A jornada de João, marcada por provações, milagres e uma fé inabalável, não apenas ilumina o caminho daqueles que buscam viver segundo a vontade divina, mas também nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, apesar das adversidades. Em Hebreus 11:1, somos lembrados de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A vida do apóstolo João exemplifica essa verdade, demonstrando como a fé inabalável em Deus pode nos levar através das mais ardentes provações, intactos e mais fortalecidos em nosso espírito. Romanos 8:37 nos assegura que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A história de João é um testemunho poderoso dessa promessa, mostrando que, mesmo diante da perseguição e da morte iminente, a proteção e o amor de Deus nos cercam, transformando nossos maiores desafios em vitórias espirituais. Tiago 1:12 nos diz:
Urado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A coragem e a perseverança de João diante das provações são um lembrete vibrante dessa promessa divina, encorajando-nos a suportar com paciência e fé, sabendo que nossas provações presentes são apenas o prelúdio para uma eternidade gloriosa ao lado de nosso Pai Celestial. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo escreve: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Este versículo ressoa verdadeiramente através da experiência de João, lembrando-nos de que, embora possamos enfrentar tribulações neste mundo, a presença constante de Deus nos oferece força, consolo e a certeza de que jamais estamos sozinhos. Somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que a verdadeira força reside não em nossas capacidades humanas, mas na nossa capacidade de nos rendermos à vontade de Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Que a vida de João inspire cada um de nós a caminhar com fé, coragem e amor, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nossa futura glorificação com Cristo. Que possamos, como João, testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. Hoje, se você experimentou a presença divina ao assistir a este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitá-lo. Deixe seu comentário abaixo expressando: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.